Olá, seja bem-vindo a mais uma Análise Direta. Nos dias de hoje ainda é muito estranho para muita gente aceitar que as doenças e a mente podem estar relacionadas. Uma mente equilibrada pode até curar uma doença. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada do programa de hoje, do Análise de hoje, é a professora e escritora Cristina Caro, que vai nos dar detalhes sobre o que o corpo fala através das doenças. Cristina, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço pelo convite e no começo foi muito difícil tentar colocar para as pessoas essa ciência, porque acabavam misturando com religião e muita gente se comprometia com isso. E não, é uma coisa muito simples que está dentro da gente. Então eu vou fazer assim, muito prazer em poder ajudar as pessoas a se reencontrarem, né? Para se curar, parar de sofrer. Então a cura está dentro da gente, então. Está dentro da gente. A Cristina, gente, tem uma coleção de livros, a gente vai falar durante o programa, vários livros. Aqui é o último lançamento dela, ó, Linguagem do Corpo, a Cura pelo Amor. Então, ao longo do programa, a gente vai falar sobre os 3 livros dela. Tem outros aqui. A primeira edição que foi relançada agora. Tem até um CD aqui, né? E tem um CD de relaxamento que vai deixando você tão bem que acaba a dor de cabeça, insônia, enxaqueca. E esse aqui é o outro livro também que a gente vai falar hoje, ó. Esse é divertido. Além de curar, ele mostra o desenho do teu corpo, fala quem é você. Legal. Então, Cristina, vamos começar. Conta pra gente como é que começou a sua carreira nesse ramo. Nossa, é uma pergunta extensa, vou tentar resumir. Vamos lá. Eu tinha 12, 13 anos, eu tinha um desvio de coluna muito grande, tinha tumor na coluna, um monte de coisa. E a minha mãe me levava em tudo que era médico. A gente ia para religião, tudo bonitinho, tudo certinho. Só que foi piorando o problema. Falta de fé, falta de compreensão, um monte de coisa. E com o tempo, os médicos me desenganaram. Eu fiz fisioterapia e disseram que não tinha mais jeito. Eu cheguei aos 21 anos e não tinha jeito. Então, quando eu comecei, eu tinha estudado muito no Oriente, as coisas da associação, a parte psicológica com o corpo. E eu comecei a perceber que a coluna vertebral realmente tinha a ver com o que eles falavam. Que significa nossos antepassados, um comportamento duro seu. E quando você acha que você tem uma personalidade muito forte, na verdade você está sendo rígido com você. Que é onde vem problemas na coluna, dores na lombar, a pessoa que não dobra para o outro, o joelho também, pessoa orgulhosa. E eu comecei a fazer essas associações, então eu comecei a mudar meu jeito de ser. Pratiquei meditação, fiz minhas orações, parei de comer completamente carne vermelha, comecei a ficar super bem, então eu comecei a ter mais serenidade para lidar com os mesmos problemas. Aí os médicos ficaram surpresos, porque desapareceu o tumor, a coluna, eu estava com 38 anos e a coluna vertebral ficou retinha, apenas meditando em silêncio, me entregando num silêncio de quietude, orando antes de dormir, paz interna. Essa paz é que faz começar, porque o certo é ter saúde, né? Deus quer que a gente seja forte, saudável, próspero. Quando não tem isso, você está envolvido com coisas erradas, mentalmente. Às vezes foi uma criação errada e não foi culpa de ninguém. A própria escola às vezes não orienta corretamente quanto a isso. E eu, quando comecei a voltar para dentro de mim, buscar essa luz dentro de mim, aí curou. E aí eu não consegui ficar quietinha, né? Já fui escrevendo. Então, eu já dei mais de 6.500 palestras por todo o Brasil, fora do Brasil. E a gente só vê bons resultados, graças a Deus. Palestras para todos os profissionais, né? A área da saúde, educação, né? Tudo mais. Para médicos, a gente encontra uma certa dificuldade. Existe aqueles médicos cartesianos, que a gente chama, que é depois de Isaac Newton, né? Que é a mente separada do corpo. Então eles não querem saber de associação. É a máquina e acabou. E os outros médicos que conhecem o emocional, que sabe que quando chega um paciente na frente dele, que aquele nível de ansiedade, de mágoa, de tragédias na vida dela, o médico acalenta a pessoa e a pessoa melhora. Então, muita coisa do organismo. Por exemplo, tem médicos que sabem que a gastrite nervosa, a úlcera nervosa... É verdade, muita gente tem isso, a gente sabe, né? Exatamente. Convívio social. Exatamente. Então, quando você fala em doença, você não pode dizer que é só uma máquina, ou que é só hereditariedade, ou só a idade. Porque a própria hereditariedade, ela muda. Existe até um geneticista, um japonês chamado Kazuo Murakami. Ele tem mais de 70 e poucos anos. A vida inteira ele tentou em laboratório descobrir e mostrar para as pessoas que a genética muda.
E é claro, tem muita gente que se cura através dessa mudança interna, e quantas pessoas que foram desenganadas e pela fé se curaram. Então, peraí, a coisa não é fixa. Nada é impossível para Deus. E quando você tem o autoconhecimento, você se serena. Você encontra uma tranquilidade que você recebe uma informação maior. Você se sente em paz e acolhido e você fala, poxa, alguém gosta de mim. E aí você não fica mais zangado dentro de casa. Quem é que fica mais doente? Quem tem mágoa no amor, quem tem mágoa na sexualidade. Mal-humorado, né? Mal-humorado, que briga com os filhos, que nunca está satisfeito no trabalho. Então, por que a insatisfação... Tem gente que às vezes tem muito dinheiro e está doente. É verdade. Tá, e quer mais. Então, assim, a gente sabendo que a felicidade não é desse mundo, não vai adiantar ficar buscando do lado de fora. Então, o autoconhecimento leva você a ter uma tranquilidade. E aí você começa a entender, puxa vida, esse meu comportamento está gerando coisa ruim, química. É química nociva que está dentro. Então, cada doença, eu aprendi a olhar como um órgão, ele tem uma personalidade própria. Então, eu falo do estômago, por exemplo. O estômago a gente compara a um cara legal, um cara jovem, alegre, né, comparado. E que ele aceita o bolo alimentar, quebra um pouco, ele não digere tudo. Depois ele manda para a equipe. E depois ele volta a esperar o novo. Quem tem problema no estômago não faz isso. É centralizador, controlador, não trabalha em equipe, não confia em ninguém e pega tudo para ele porque ninguém faz igual a ele. Só pode não digerir. Vai ter refluxo, gastrite. Problemas, né? Aí a gente vai lá para a infância dessa pessoa. Todo mundo que tem problema de estômago hoje e outras doenças, o cardíaco também, diabético, é porque teve uma infância muito rígida em cima deles. Eles tiveram que crescer antes da hora. E eles ficam se cobrando de uma tal maneira e até esqueceu da educação. Mas ficou fixo no inconsciente da pessoa que ela tem que ser perfeita. E nada é perfeito. Você tem que aceitar as pessoas como elas são. E as coisas só melhoram quando você solta um pouco, né? A gente sempre busca essa perfeição, né? Fica se cobrando o tempo inteiro, pois né? é. Aí fica nervoso antes de começar um trabalho, né? Você já sabe como é que é. Vamos combinar que a gente sabe como é que é, né? A gente pode dizer, então, que é verdade que o corpo fala sem que a gente perceba? Ele manifesta por conta dessas doenças, por exemplo? Exatamente. A linguagem do corpo ela é vista de várias formas. Tanto podem ser de gestos, que a gente fala que é o não verbal. E tem um não verbal mais sutil ainda, que são movimentos musculares muito simples no olho. E que a gente tem até um filme, né, que é o Lie to Me, que o cara ele olha para a pessoa e vê o movimento do rosto e sabe o que a pessoa está sentindo ou de intenção. Mas tem muito mais. O desenho do corpo da pessoa fala, grita, berra. Então, só para brincar, posso brincar um pouquinho? Por favor, vamos lá. Então, por exemplo, quando eu vejo uma mulher de seios grandes, é sempre uma mulher mandona, autoritária, mamãezona. Venham todos mamar. Entendi. Então, ela deixa um pouco de lado a vida pessoal dela para ficar acolhendo e mandando em todo mundo, cuidando. Enquanto que uma moça de seios menores, o corpo fala que ela é dona dela, ela não quer que ninguém mande nela, ou seja, o que o inconsciente está dizendo com um número menor de seios? Aqui não tem leite para ninguém não, eu não tenho nada para dar de mamar, eu sou livre. Né? Então é muito engraçado que toda mulher de seios pequenos, elas são tão independentes que é um desafio conquistá-la. É muito legal. Quando a gente fala de rosto, que eu estava brincando, né? Uma pessoa que nem o seu queixo. Eu não vou expor nada. Não, pode falar, vamos lá. Estamos aqui para isso. Então, o seu queixo, como ele é um pouco prognata, ele é um pouquinho para frente, mostra uma atitude muito forte da vida. Você quer uma coisa, você vai, você às vezes é agressivo até para dizer o que você quer e tem que ser do seu jeito. Sua sobrancelha, como ela é grossa e mais baixa, você não tem paciência com gente burra. Esse é um defeito, vou confessar. Ou gente que parece que é burra, mas é apenas devagar, porque ela tem um tempo diferente do seu. O teu rosto mostra uma justiça muito grande. E a testa mostra que às vezes você fica inseguro perante a um grande sonho seu. E isso daí pode trazer algum problema de saúde.
Entendi, tem vários. A gente vai falar sobre vários problemas de saúde daqui a pouquinho. Cristina, você estava avaliando para a gente a questão da postura, dos movimentos dos olhos, dos músculos. A postura durante uma conversa social mesmo, em entrevista de trabalho, nada, ela pode demonstrar o interesse da pessoa, se ela está sendo agressiva, está sendo amorosa com você. Como é que a gente pode perceber isso? Você está falando da pessoa que vai ser entrevistada? Não, numa conversa mesmo. Num bate-papo? Se mostra interessada com essa conversa, se ela quer, chega de falar, eu quero sair daqui correndo. Tem. Se a pessoa estiver de pé, as duas estão batendo papo, conversando assim. Você, de vez em quando, você dá uma olhadinha discreta para o pé dela. Pro pé. Se o pé dela estiver virado para fora, e olha que o assunto às vezes está super interessante. Realmente ela está gostando do assunto, mas ela já está preparada para ir embora, ela está com pressa, ela tem outra coisa para fazer. Então sempre que eu vejo alguém com o pé viradinho assim, eu já, muito obrigada, a gente se vê outra hora, e a pessoa termina rapidinho. Já encerra o assunto. Um outro é assim, quando alguém está olhando para você, e ela não pisca de jeito nenhum, é raro piscar, uma que ela não está prestando atenção em você. Tá com a cabeça voando. Ou ela pode estar com sentimentos hostis contra você. E isso não se pode julgar. A gente tem que ver outros tipos de coisas para fazer uma análise completa. Mas o certo de uma amizade, uma conversa confortável, uma pessoa pisca para outra. Inclusive para animais, a coisa é igualzinho do ser humano. Para cachorro, gato, quando eles estão olhando seco para você assim, não chega perto. Se ele piscar, ele está te dando vazão para você se aproximar. Pode ir. Se você quiser que ele se acalme e você quer mostrar que não é hostil, então você pisca pro cachorro. Muita gente tira sarro, mas é verdade, né? Para treinamento é assim. Você pisca pro cachorro, pisca e fica esperando. Na hora que ele pisca, ele boceja e se ajeita. Tipo assim, eu confio em você. Para ser humano, Leandro, é a mesma coisa. Jura? Juro. Juro. A gente fica chocado com esse monte de informação. Pois é muita informação. Isso aqui teria que ficar meses conversando. Falando, né? Então você acaba percebendo uma pessoa quando ela fecha as unhas, ela não quer te arranhar, mas ela tem vontade. Ela está se segurando. Ela está se segurando e não está na consciência. Porque nós temos muitas emoções embaralhadas lá dentro. E tipo de vida, às vezes você, por exemplo, eu posso estar conversando com você, se eu não fosse uma pessoa controlada, de repente você pode estar parecendo um irmão que brigava comigo quando era pequena. E eu não estou associando ao meu irmão, mas meu inconsciente está. Então eu começo a querer te agredir, não sei por quê. Que na psicologia a gente chama de transferência. Acaba colocando descontando na pessoa. Aí eu não fico de frente, aí eu vou ficar de lado, aí você está falando, eu presto atenção em outra coisa, eu não lembro do que você combinou comigo, é um mecanismo de defesa. Quer dizer, é um conjunto de situações. Mas você pode, por exemplo, olha o ombro de uma pessoa. Se o ombro for mais estreito que o quadril dela, nem tente colocar uma conversa pesada. De grandes... Por quê? Porque ela é frágil. Ela tem uma necessidade de ser a vítima fora do comum. E ela não vê como vítima, ela vê que você pisou na bola com ela. Você está exagerando. Você está sendo errado e ela está sempre certa. Exatamente. Então, assim, ela é muito amorosa para cuidar de pessoas e situações e até para religiões. Mas para o mundo dos negócios, para fazer grandes investimentos sozinha e ser avante e ter coragem de enfrentar uma conversa, teria que ser pessoas de ombros largos. Porque ela carrega... Vamos comparar a cruz. Uma pessoa que tem um ombro largo, ela vai carregar uma cruz com um pouco mais de facilidade. Tem mais a alavanca. E gente de ombro estreito, tudo para ela é mais pesado. Ela não tem onde comportar aquilo que ela vai carregar da vida ou de objetos. Olha só. Então você olhando o ombro de uma pessoa, maneira, não amagoe. E você que ainda tem um queixo forte, talvez você deixe escapar uma palavra que para você é normal. Mas para outra pessoa vai ser exatamente pesado, né? Quando for uma pessoa de ombros muito largos, você que deve se cuidar, que é capaz de ela passar por cima de você. E não é maldade dela. Sem ela saber, ela vai acabar te atropelando, digamos assim. Né? Exatamente. Então, em negócios ou na família, a linguagem do corpo, no total das informações que são complexas demais, a gente só serve não para a gente julgar, para você compreender que eu não posso ir além disso, a pessoa não vai poder me ouvir além disso. Então, as discussões cessam.
A paz volta. Então, o conhecedor da linguagem do corpo, ele tem obrigação de ter um grande amor no coração. Olha só, porque senão ele vai usar isso contra os outros, com certeza. Que não é isso que a gente busca. Não, né? aí tem a lei do retorno, né? Também. Não pode. Cristina, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui no nosso programa e no próximo bloco, você não pode perder, a gente vai abordar sobre as doenças, então, e o que você pode fazer mentalmente para curá-las. Até já. Estamos de volta com a análise direta que hoje fala sobre a cura de algumas doenças pelo seu comportamento, pelo pensamento e também pelo amor. Olha só, esse aqui é o livro da Cristina Cairo, que é a nossa convidada de hoje do programa. E o que chamou a atenção aqui, eu estava dando uma olhadinha aqui no livro, olha só essa frase. Você vai aprender a reverter a doença para a saúde pela mudança comportamental e pelo amor. Então o amor também ajuda, Cristina, é isso? Eu acredito, não só acredito, porque aí vai parecer que é uma coisa pessoal, né? Porque Jesus que o diga, né? Que tudo tem que ser amor. Aí eu gosto muito de pegar a ciência e provar a palavra de Jesus. Apesar de eu ser uma buscadora, eu sou obrigada a ler todos os livros sagrados, porque eu tenho que conhecer as pessoas. Eu viajo muito para o Egito, então eu fico muito perto dos muçulmanos. Então, cada um dentro da sua religião, eles têm o quê? A busca do amor e do perdão. Eu acho fantástico isso. Agora, cientificamente, vamos colocar pela medicina. Quando uma pessoa está irritada, quando ela está odiando, ela não está perdoando, aí a gente amarra ela e faz um pouquinho de coleta de sangue. Está completamente envenenado o sangue. Porque nós temos uma glândula no centro da cabeça chamada hipotálamo. E ela cria materiais químicos tóxicos quando você está com mágoa, quando você está gritando, quando você está com medo. Mesmo em silêncio, ninguém percebendo e você está nervoso, você está envenenando o teu sangue. Toxinas. Então, quando o amor vem, que é uma força, que não podemos dizer que é uma energia, não podemos dizer que é uma polaridade, o amor é algo supremo. Não digo deste amor de homem e mulher. O amor incondicional, o amor que te traz alegria de criança no coração, ele vem de algum lugar. Você quer chamar de qualquer coisa, você chama. Esse Deus gigantesco, ele está em todas as partes. Então, quando você está sereno, esse amor volta, porque ele já é nosso. Ele já é da nossa essência. Então, o que acontece quando você está sereno? A toxina começa a ser eliminada pelo próprio organismo. Naturalmente. Então. Claro, os leucócitos, os glóbulos brancos estão lá para eliminar tudo que é corpo estranho. E aí, quando a pessoa está bem serena, que você coloca ela num lugar, uma musiquinha, acalma ela, ou faz ela meditar, orar, serenar, né? Sem choro, relaxando. Você espera um pouquinho e coleta mais um pouquinho de sangue. Mudou completamente. O sangue, as hemoglobinas estão completamente vívidas. Tem energia vital lá dentro. E com certeza, as células que estavam começando a ficar doentes, elas começam a se reproduzir porque estão sendo injetadas de energia vital. O amor faz isso. Agora, como convencer as pessoas que elas não estão amando ainda quando estão doentes? A gente vê tanta gente fazendo caridade, tanta gente boa, mas ela não foi informada porque ela está tão acostumada a ficar tensa, a cuidar de uma criança, a cuidar de um velhinho, a cuidar da igreja. Ela não percebe que ela não está em paz. Ela está exigindo demais dela, está se intoxicando e está doente. Está no piloto automático, né? Aí ela vai, exatamente. Aí ela vai dizer que é um desígnio. E a gente sabe que o grande Pai quer todo mundo saudável. E para você poder ter essa saúde, você vai ter que ter conexão com o que ele ensina, que é a tranquilidade. Eu não posso dizer que sou desta religião ou daquela, mas eu estou falando a mesma linguagem do amor. Com certeza. Que é o que unifica todo mundo para a paz mundial, né? Exatamente. Então o amor aparece na química. Legal. Você falou agora da questão da química do sangue. Muita gente, quando vai fazer algum exame, está lá marcado, vou tirar a pressão, fazer um exame de sangue, a pessoa já fica nervosa em casa antes de fazer esse exame e acaba dando alterado, isso, né? Tem alguma influência também, claro, né? Que tem. Se você for na casa da pessoa, sem ela saber, tá? Ela está lá doentinha, tal, né? E você vai lá e faz uns exames escondidos nela. Um exemplo, né? Se fosse possível. Não constaria um monte de coisa no diagnóstico. Porém, o ato dela ir até o hospital
Entrar nas máquinas, tirar sangue, ela já fica emocionalmente perturbada. Já fica abalada. Estou doente, tenho que tratar alguma coisa, já Exatamente. vai somatizando, né? Eu gosto de seguir algumas leis do universo, e uma das leis do universo é a lei do silêncio. A lei do silêncio é: nunca conte pra ninguém quando você tá mal. E nem bem. Viva uma vida normal. O bem é normal, a felicidade é a sua obrigação. Né? E quando você está mal, não conte a ninguém. Por quê? Porque você está contando para alguém, não é que a raiva da pessoa, inveja, essas coisas, não. Eu estou falando de você está colocando dentro de você uma confirmação daquilo que você está mal. Estou mal por causa disso, disso, disso. E se você fala para uma pessoa que te ama muito: ai meu Deus, eu não estou legal, eu estou sentindo isso, isso e isso. Aí olha em livros médicos: pode ser esta doença. Pronto, aí você chega lá no médico, você materializa isso. Porque a mente faz isso. Olha só. Não é? Então, no entanto, quando você está... Como é que eu me curei? Sendo que eu fiz tudo pela medicina, respeitei... A prova viva, né? Isso. Foi esquecendo, já que tinha me desenganado. Desenganado, quem que eu procuro? Deus. Exatamente. E através de Deus tem o quê? Autoconhecimento, paz, tranquilidade. Curou. E eu vou ficar comigo guardando isso? Então, assim, algumas pessoas interpretam assim de uma forma rude da minha parte, mas eu não posso ficar presa a um sistema. Eu tenho que mostrar que qualquer religião, médicos, advogados, psicólogos, são seres humanos. E todos têm o mesmo organismo. E a minha função é: se você está nervoso, mesmo dentro da sua religião, da sua crença, você está se envenenando. E você precisa de paz. De paz. A paz, então, é o caminho para tudo. Então. A paz que traz esse amor. E o amor traz a paz. Então é bom. Um complementa o outro, né? Então vamos falar de algumas doenças que atingem muitos os brasileiros, né? Muitos brasileiros têm artrite, por exemplo. O que quer dizer artrite? A artrite, pela linguagem do corpo, é a pessoa que ela não sabe ser flexível. Ela quer controlar a família inteira porque ela quer salvar todo mundo. Ou tudo tem que ser do jeito dela, ela é rígida. Só que ela aprendeu, lá vem aquela história da infância. Ela aprendeu que ela tem que cuidar de tudo. E ela está se punindo quando alguma coisa dá errada na família, ou no trabalho, ou com os filhos. Então ela se pune. Para ter artrite, basta você não ser flexível, não ser dócil, não aceitar as pessoas como elas são. A gente precisa encontrar o caminho do meio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, que a artrite desaparece. E as outras doenças também que a gente vai falar aqui agora. O diabetes, por exemplo, também tem alguma coisa relacionada? Diabetes, eu tenho que falar uma passagem da Bíblia, não tem jeito. Pode falar, por favor. Você não vai encontrar, eu não gosto de falar exatamente, né? Eu gosto de... você não vai encontrar o reino do céu somente quando tiver o coração de criança. Não é assim? Por que as pessoas deixam de ser crianças? Aí elas ficam até pregando. Tem que ter o coração de criança, mas estão às vezes pregando como adulto. Porque não pode perder a pose de adulto. Algumas pessoas. Outras pregam com alegria, brincando, não tem preconceitos, adora as outras religiões e abraça todo mundo, é uma criança, não é? Chega em casa, ai, desculpa, eu que errei, é mesmo. Mas tem gente que fala: não, eu não errei, foi você. É adulto, é seco. Então, o que é o diabético? O diabético é aquele que ele teve tantas desgraças na infância e na adolescência, perdas, tragédias, dificuldades, todos. E os que estão assistindo agora estão dizendo: é verdade, é verdade. Mas eu não estou elogiando. Todo diabético que teve isso e que se prendeu ao passado e que não perdoa o passado consciente ou inconscientemente, não faz mais nada a não ser viver o passado. Então ele conta para você uma situação de 30 anos atrás 10 vezes. Amanhã de novo, né? Se para pensar, é verdade. Isso. Né? Começa a analisar em alguns casos. Dá a impressão que o diabético, dá a impressão não, é a realidade, que ele esqueceu alguma coisa lá atrás. Ele perdeu alguma coisa lá atrás, porque ele toda hora está indo para trás. O que ele perdeu lá atrás? A criança. A criança que ele fez adormecer dentro dele. Pela linguagem do corpo, a criança é representada pelo pâncreas, que fabrica a insulina. E a insulina, quando cai na corrente sanguínea, para que serve? Para queimar o excesso de açúcar do sangue, para que não haja uma intoxicação, para que haja cicatrização e outras doenças, né, que impeça. Quando o organismo, que é muito inteligente, começa a jogar muito açúcar no sangue, está querendo dizer para a pessoa: oi, você está amarga. Oi, cadê a tua criança? Oi,
É isso, então. Oi. Então a pessoa, não, imagina, eu não sou assim, porque eles não conseguem enxergar. Muita gente fala também, eu não como tanto doce, por que será que eu tenho diabetes, né? Porque não é o que entra pela boca do homem que faz mal, mas sim o que sai dela, meu Deus, eu vou ter que repetir, não é? Então assim, por que que tanta gente sabe como é que funciona a coisa, mesmo assim não acredita na prática? Não adianta, você vai ter que praticar. Agora você tem medos, tem âncoras no seu inconsciente vindos da infância, vindos da faculdade, das propagandas de televisão, que te joga para o hospital a qualquer momento. É verdade. Sim, porque eles colocam de uma maneira ali para você poder comprar o produto que não tem jeito, a bactéria vai te pegar. Então peraí, se você tem amor, você tem um escudo fantástico. Bactéria tem agora aqui, na tua língua, na minha. Faz parte, né? Tem que ter bactéria, Existe, né? Exatamente. A bactéria faz parte do todo. Quando é que ela te faz mal? Quando a gente fala desta força que existe no peito, que é um amor que gira nesse coração. Você sabia que o coração é o único músculo que jamais tem câncer? Olha só, não sabia. Porque ele está sempre em movimento e não fica nada com ele. Ele só pega, manda, pega e solta. Pega, manda. Olha. Ele é humilde. Qual é a pessoa que tem problemas cardíacos? Quem é que tem infarte? Aquele que sofreu também, se apegou. Esta mesa é minha, este é meu filho, meu irmão, minha empresa. E guarda um monte de coisas dentro de casa. Não consegue entender que depois da morte não vai levar nada. Nada mesmo. Então o cardíaco é aquele que tem um infarte, quando ele tem uma perda, uma suposta perda, além de subir a pressão. Quem tem pressão alta, que eu acho que você ia me perguntar sobre isso, você falou agora há pouco, né? Pressão alta é aquele que tem medo de morrer, medo de perder emprego, medo, medo, medo. E quem é que tem medo? Aquele que se afastou do amor. Lá vem a Bíblia de novo. Quem ama afasta todo medo. Então como é que dá para fugir disso? E eu vou pela ciência. Então não tem como. Se você tem medo é porque você não está amando. Se você não está amando, você se deixou levar por coisas que não são a realidade. Vem a doença, vem acidentes de carro. Olha, quando alguém bate o carro, eu já sei que a pessoa está em atrito. E se você pegar aquela pessoa que está naquele carro da frente ou de trás, e você põe os dois para conversar um certo tempo, amistosamente, os dois têm o mesmo tipo de vida. É um mistério. Os dois acabam conversando, o dia tá difícil hoje, alguma coisa aconteceu, os dois né? e eles estão passando em casa ou no trabalho quase as mesmas situações. Então existe a lei do semelhante que atrai semelhante. Então essas coisas fazem a gente pensar um pouco e parar de julgar, parar de brigar no trânsito. Você briga no trânsito, se envenena. Tem gente que já acorda brigando no trânsito, né? Nem saiu de casa direito, Só já virou a esquina, já tá brigando com o outro, Ele vê né? na televisão assim, ai caramba, olha Tá tudo esse travado trânsito. já, né? Fala assim, que sol legal, que baita calor, legal, chuva, legal. Sempre vê o lado positivo, então, Os né? pessimistas já falam, chuva, vai matar um monte de gente afogado. Então como é que faz? A chuva é de Deus também, não é? Então eu sei, eu prefiro olhar pelo lado positivo, não me envenenar e depois socorrer quem se machucou. Tem alguns pessimistas que a gente até ouve essas reclamações e começa a rir, né? Porque chega a ser hilário, de tanto que a pessoa acaba reclamando o tempo inteiro de tudo, né? Se tá sol, tá chovendo. E agora o que eu vou falar vai comprometer um monte de gente. Quando você olha a boquinha da pessoa, tá lá quietinha. Se a boca tiver assim, ó, essa aqui, ó, corrida assim, ó. Pessimista, reclama de tudo, fala mal de todo mundo, lamuria o tempo todo, ela esqueceu do quê? Do amor. Quem não ama não perdoa. Então essa boquinha é como se a cara da gente fosse uma massinha. E o sentimento e comportamento que você tem o dia inteiro e todo dia vai moldando. Aí eu olho para tua cara e falo, nossa, né? E a pessoa fala assim, eu sou tão feliz com a boca que não tá passando essa credibilidade toda, não. Né? Então a gente vai fazer um rápido intervalo, você em casa fica analisando aí sua boca como é que é, se você tá reclamando muito ou não. A gente volta daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta com o último bloco da análise direta de hoje, que fala sobre como você pode se curar através da mente. A gente estava falando no bloco anterior, a Cristina Cairo, que é professora e escritora, estava contando para a gente algumas doenças, como você pode curá-la, né, resolver esse problema. E agora a gente vai para outras que muitos brasileiros têm, por exemplo, o excesso de peso, que está associado muitas vezes com o distúrbio da tireoide, né, Cristina? Isso, então assim, vamos começar pela tireoide. Vamos. Né? O problema da tireoide, segundo a linguagem do corpo e a psicologia, mesmo comprovando pela medicina,
é a pessoa frustrada e recalcada. Todas as pessoas que têm problemas na tireoide são aquelas que alavancam a vida de todo mundo. Está sempre dizendo o sim. Quando fala não, depois volta atrás. Desde pequenininho foi criado a não fazer o que queria. De alguma maneira sendo limitado por dificuldades da família, dificuldades de compreensão por parte de quem educa, né? Que às vezes não é culpa de ninguém também. Então a pessoa, quando ela não percebe, ela vai ficando assim, todo mundo pode menos eu. Quando eu estou numa fila... agradando os outros e esquece dela. Agrada, faz pelos outros, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que socorre, mas os sonhos pessoais, aquilo de mais sagrado, aquele ideal ficou para trás, recalcou, porque pela linguagem do corpo, essa área, a comunicação, ela tem a ver com a construção. Aquilo que nós pegamos do ar em construções internas e colocamos para a terra. Quando a gente não coloca na terra as nossas ideias, essa área, as cordas vocais também, começam a ficar com problemas. Então, claro que também vem da infância. A obesidade vem da infância. Também. Tudo ligado à infância, a maioria das doenças, então. A coisa é complicada. Quando fala que veio da infância, muita gente fala... Essa mulher aí só fala mal do pai e da mãe. Eu não estou falando mal do pai e da mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe também foi criança. Também pode ter tido algum problema nessa criança. Imagina os bisavós. Vai indo lá para trás. Lá atrás era pior. Então hoje nós somos bem melhores. Mais esclarecidos, a gente tem muita informação. Isso, então não estou julgando quem sou eu. Eu só estou mostrando a realidade. Um pai e uma mãe sempre pensam que estão dando o melhor, mas eles não tiveram a informação. Então eles estão dando o quê? A continuação de uma coisa que não deu certo. Eles acham que pode ser melhor, mas muitas vezes estão sendo prejudicial. Exatamente. Né? Agora, olha a obesidade onde começa pela psicologia também. De 0 a 2 anos de idade, a criança, no cérebro, ela está numa estrutura de personalidade, uma formação. De 0 a 2 anos chamamos de fase oral, que é o primeiro momento da criança na Terra. Então, os nervos, o sistema nervoso, que tem na ramificação de lábio, de comportamento, de olhos, está começando a ficar aguçado agora, em desenvolvimento. E que onde é que acelera? Na mamada. Então, a mamãe está dando lá de mamar... A criança, ela faz assim, ela olha para o bico do peito da mamãe e olha para os olhos da mamãe. Olha para o bico e para os olhos. Ela faz um T o tempo todo. Tem mamãe que nem sabe disso. Porque ela ou é preocupada demais com alguma coisa, ou ela fica vendo televisão, ou ela secou, né? Não deu, ela dá na mamadeira. Não tem problema que seja na mamadeira. Portanto, que olhe nos olhos do bebê. Quando você não olha para os olhos do bebê, ou põe fralda sobre o rosto do bebê... A gente tem muito isso, né? É claro, porque os princípios, aquela coisa, então não vai para o público ainda. O certo seria de 0 a 2 anos, a mãe ficar resguardada. Só que hoje em dia a vida está muito dinâmica, não pode. Então assim, está aumentando o número de gordos no Brasil e nos Estados Unidos. Exatamente porque as mães são dinâmicas, empresárias, e elas deixam na mão de outras pessoas que também não olham nos olhos, né? Então, você não olhar nos olhos da criança, existe uma estrutura que vai se formando lá dentro, não na consciência da criança, mas uma sensação de rejeição. Olha só. Porque quando você por um acaso, se alguém virar para você, Leandro, e falar, eu te amo. Não vou acreditar, né? Não vai acreditar. Ou assim, eu te amo. Tem que ser no olho, né? O olho é nossa magia. O olho é o nosso portal de amor, de entregas de verdade. Você sabe quando uma pessoa não está bem, quando está no olho, ou quando está te amando, quando está com raiva e tal. E o bebê é humano, não é que ele vai desenvolver e aprender isso depois, isso já é instinto. Ele olha assim, cadê minha mãe? E a mamãe está vendo televisão. Nem está dando bola para ele, né? Ela ama, claro, ela está lá cuidando, só que ela não pode perder a novela. Ou... conversando, dando ordens para os outros filhos, aquela vida atribulada. Ou ela dorme, enquanto, de alguma maneira, ela não olhou nos olhos do bebê. Ou ela estava com muitas tormentas, sofrimentos, e estava assim, mas não estava olhando a criança. A criança cresce. Muita gente cresce magra. Muita gente cresce pensando que jamais vai ser obeso. Só que a semente está lançada no inconsciente, a âncora. Aí ela tem a primeira perda dela, ou a primeira indignação emocional, amorosa, financeira, onde ela tem uma sensação muito parecida de quando ela era bebê. Rejeição. Vem a compulsão.
Desconta na comida. Desconta na comida como preenchendo algo que está faltando. Mamãe não me deu o complemento. Mamãe me deu o bico do peito e a mamadeira, mas ela não me deu o amor pelos olhos, só pela sinestesia. E não é completo. O amor completo que a criança vai sentir, que está em desenvolvimento dos nervos, é olho, audição, da mãe, toque e leite, boquinha. Mamãe deu incompleto. E isso vai ficar para o gordinho para o resto da vida. Quando a criança já é gordinha desde pequenininha, tem mãe que vem falar comigo assim, ai Cris, não sei o que fazer para o meu filho emagrecer. Aí eu tiro o sarro, né? Aí eu falo, olha, você precisa esconder a chave do carro do seu bebê. Por quê? Falei, porque de madrugada ele tá indo no supermercado encher geladeira e armário, viu? Aí a mãe fica nervosa comigo. Boa. Além de ela estar se sentindo culpada em alguma coisa, porque quando você dá comida demais pro teu cachorro, e o cachorro já tá uma bola, e o cachorro te olha com aquela carinha assim, você dá cachorro, você dá comida, significa que você não se sente um bom dono. Da mesma forma que pai e mãe que dá muita comida para os filhos, ou toda hora que o filho faz um escândalo e ele dá comidinha, é para a criança ficar quieta, ele não sabe educar. Ele não tem firmeza, ou ele não sabe quem ele é, ou não foi um bom pai ou boa mãe. Sei lá, no inconsciente, dá-lhe comida. De qualquer maneira, no olho ou nos olhos. Então tem alguma coisa lá dentro da mãe que está falando, caramba, está faltando alguma coisa. Então os filhos se tornam gordos. Aí faz regime. Faz ginástica, faz lipoaspiração, daqui a pouco engorda, porque não mudou a causa. Tem como mudar. Como é que faz, então, quem está assistindo a gente e sofre desse problema? Como a nossa mente ela é linda, né? E ela é assim, você não vê as propagandas subliminares? Como é que se faz uma propaganda subliminar? Você fala de uma coisa e põe uma pequenininha no meio que você não percebe. O inconsciente percebe. Aí você sai com vontade de comprar aquilo, isso é ciência. E existe um trabalho que se chama PNL. Programação neurolinguística. Então você faz, né, acordado, nada, né? Você fica lá com a pessoa e vai colocando técnicas nela de ela voltar a ser bebê. E o cérebro dela passa a acreditar que mamãe olhou no olho e de que ela não pode culpar a mamãe. Ninguém nasce pela família errada. A gente nasce na família certinha para aprender, né? Então existe isso. E depois você se policiar. Saber ter uma autoestima, buscar em terapia se for necessário, uma maneira de você buscar sua autoestima, seu nome completo eu sou, e começar a não ter mais complexo de inferioridade nem de superioridade. Então isso traz você de volta. E aí você corta esse elo negativo com a mamãe, e aí vem aquela parte, honrai pai e mãe para que Deus te dê longevidade na terra. E honrai não é só na consciência, é lá dentro, na alma. E é onde você fazendo terapia ou entendendo isso, você vai se trabalhando até comer e não engorda mais, tá? Olha só que sonho, hein, gente? Comer e não engorda mais. Pois é, mesmo assim, depois que você perde essa sensação de compulsão, você já não quer mais comer tanto. Você não se atrai mais. Acaba tendo equilíbrio, né? Tem um equilíbrio, que eu falo no volume 2, o tipo de comida que você come mostra... Eu olho, né, discretamente, né, no prato de uma pessoa, eu já sei o que ela pensa. Pelo excesso de feijão. Pessoa agressiva, pavio curto, né? Ferro. Excesso de arroz, pessoa que busca paz. Quem gosta muito de mel é uma pessoa de sensações nobres, pensamentos nobres. E aí vai. Olha só, a Cristina falou do livro 2. Cristina, a gente tem a sua coleção inteira aqui. Vamos começar pelo livro 1, né, gente? Vamos pela ordem aqui. Tá. Foi relançado agora. Conta um pouquinho pra gente desse livro aqui da coleção Linguagem do Corpo. Esse volume, ele foi lançado em 99 e foi reeditado o mês passado, porque eu acrescentei nele tudo sobre síndrome do pânico e depressão. Para a pessoa largar o Rivotril, largar os remédios, para ela entender qual é o mecanismo que ela está usando dentro para ter essa depressão ou ter a síndrome do pânico, de onde veio. E também reverter ao ponto de você ser livre, independente das muletas, seja de drogas, qualquer tipo de droga, muletas em geral, né? Que aí você se torna um ser livre. Olha só, que esse mal de depressão acaba atingindo muita gente hoje em dia, é o mal do século, né? Exatamente, que está lá dentro, ela pode reverter isso. E nesse segundo aqui, então, aquele primeiro foi best-seller, né? Agora, foi, é. Segundo, Beleza e Saúde, olha só. Beleza e Saúde, ele tem também causas de doenças, como mal de Alzheimer, ele tem outras coisas aí. Culote até, mulherada com culote, que olha significa aí. Pai que foi bonzinho ou ausente de alguma maneira, autoritário e tal. Bom, aí vai. Mas o 2, ele fala muito sobre o formato do corpo. Quando eu vejo uma pessoa, fala da obesidade,
né? Eu vejo o desenho do corpo de uma pessoa, como eu te falei, né? Ombro largo, ombro estreito, seios pequenos, seios grandes, bumbum grande, bumbum pequeno, é a marca registrada do caráter dela. E ela mudando isso, o corpo começa a se moldar. Tem gente que vai ficando mais velha e vai ficando mais bonita. Olha, ela tá mudando por dentro. E gente que vai ficando mais velha e, nossa, né? Tem que botar dentro. Muitas vezes, muitas pessoas fazem academia, estão lá malhando e não tem o resultado da mudança do corpo, né? Poxa vida, eu sou formada em educação física também. E eu tive academia durante 12 anos. E eu queria falar sobre isso, os alunos não querem escutar. Não, fala, você está ficando louco, não tem nada a ver, né? Então o que eu fiz? Agora eu faço isso no meu instituto, lá na Vila Mariana. Eu dou exercício físico moderado, sem peso, sem nada, e vou ensinando a pessoa a olhar aquela parte do corpo nas partes emocionais, na parte psíquica dela. E ela entrando em harmonia, o corpo começa a corresponder rápido. Aí as academias falam, imagina, isso não existe. Cristina, e esse terceiro aqui, então, o mais novo lançamento, olha só, o pessoal de casa aí vê. Isso aqui fala A Cura pelo Amor. São 400 páginas da continuação do volume 1, volume 2, com outras doenças, inclusive aí tem até, por exemplo, o jeito que você pisa no chão, assim, eu vejo a marca do teu sapato. Então, se você pisa muito para dentro, né, que marca assim, é uma pessoa muito brava, uma pessoa que ela não tem paciência com as coisas. Pessoa que pisa para o lado de fora, que tem aquela marca no sapato, pessoa com tendência a engordar. Então, e aí vai, fora todas as causas, coração, doenças em gerais, assim, tal, né? E as causas e como reverter. Cristina, quem quiser adquirir seus livros, encontra onde tudo isso aqui? Todas as grandes livrarias do Brasil, também está fora do país, mas principalmente na editora Barani, porque como eu mudei de editora, eu passei para Barani agora, então a gente está recolocando nas livrarias e alguns estão em falta, mas daqui uns 2 meses já estará tudo em todos os lugares. No meu instituto, lá na Vila Mariana, eu tenho uma livraria, né? E tem todos os livros, tem o DVD de palestra, e tem cursos, palestras, atendimentos de PNL e tudo, que é na Vila Mariana, em São Paulo. Onde que fica? Fala o endereço pra gente, pessoal de casa. Rua Pelotas, número 106, Vila Mariana, em São Paulo. Fica próximo ali a Domingos de Moraes, por ali. E o site, posso fazer? Pode, por favor. É www.linguagemdocorpo.com.br www.linguagemdocorpo.com.br e o telefone 011 5082 2822. Legal, Cristina, queria muito te agradecer e foi uma aula que a gente teve hoje aqui no Análise Direta. A gente ficaria horas conversando muitas outras coisas. Você de casa não pode deixar de adquirir os livros da Cristina para saber uma coisa que eu anotei aqui que ela falou durante o programa, é que, olha só, quem ama afasta todo medo. Então, o amor pode ser a cura para muitos males, né, Cristina? Muita gente aí prega seriamente, mas ninguém leva a sério, né? Então é assim, o amor afasta todo medo. E você só vai amar quando tiver o autoconhecimento. Quando você souber que você não é o outro, que a tua impressão digital não é de ninguém. É só sua. Tá bom? Cristina, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, obrigada. O programa hoje fica por aqui, a gente se vê na próxima edição. Até lá.